Bel, só mais uma outra questão que diz respeito a outro assunto. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, determinou que o Ministério Público do RJ apresente informações detalhadas sobre aquelas verbas indenizatórias a integrantes da instituição, que são os chamados penduricalhos. Explica pra gente como é que o governo tem reagido diante da questão dos penduricalhos? A gente deixou esse tema mais em segunda escala nas últimas semanas, né, Elisa? Ali no Carnaval teve muita decisão sobre isso, muito barulho sobre isso, mas é tanta coisa acontecendo que não se falou mais da questão dos penduricalhos. Mas essa é uma discussão que precisa ser enfrentada em algum momento e tem muito parlamentar da base aliada do presidente Lula que está defendendo que o próprio Planalto deveria ter o protagonismo dessa discussão, deveria enviar um projeto de lei próprio para ser discutido no Congresso Nacional a respeito da questão dos penduricalhos. Não custa lembrar, a gente teve uma aprovação no Congresso de penduricalhos em relação a servidores do Legislativo. Isso recaiu lá para o presidente Lula tomar uma decisão. Depois vieram outras decisões via Supremo Tribunal Federal, do ministro Flávio Dino, olhando para essa questão também, suspendendo as coisas até que o legislador se debruçasse sobre isso. Então é uma daquelas discussões que acaba abraçando os três poderes. Mas é uma discussão que, por um lado, ela pode ter um pouco de selo pop, digamos assim, porque é uma maneira de você coibir esses altos salários, salários que já são altíssimos e que ficam muito além do teto constitucional por conta justamente dos penduricalhos, mas, ao mesmo tempo, você tem esse embate que pode ser criado com os outros poderes. Eu citei os servidores do Legislativo, mas a gente tem os servidores do Judiciário também. E boa parte desses penduricalhos está justamente mais alta em relação à remuneração no Judiciário. Então, há uma visão de que o Executivo poderia protagonizar isso. Aí, quando a gente bate na porta do Palácio do Planalto para entender como é que está a recepção dessa ideia, se isso ainda pode ganhar corpo nesse ano, um recado que vem é, olha, é ano eleitoral, é melhor não tocar nisso agora, porque de fato é um assunto muito espinhoso. A gente viu toda a dificuldade de se tocar uma agenda de reforma administrativa na Câmara dos Deputados. Tem um projeto lá que foi bastante discutido, do deputado Pedro Paulo, e está tudo em stand-by, tudo em banho-maria, porque nesse momento não interessa ao Congresso tocar uma discussão nesse sentido. E o mesmo dá para a gente interpretar em relação ao Palácio do Planalto. Vai preferir ficar nesse momento uma espécie de posto de observação, vendo o que sai de decisões do Judiciário. A gente está vendo mais uma decisão que você mencionou para a gente do ministro Gilmar Mendes em relação ao Rio de Janeiro, entre outras decisões, as decisões que já foram tomadas pelo gabinete do ministro Flávio Dino e, por enquanto, ainda num compasso de espera aí sobre o desfecho em relação a essas discussões dos penduricalhos. Enquanto isso tudo continua mais ou menos como está para boa parte dessas carreiras. E aí, discussão árida, sim, a gente tem sempre uma máxima aqui em Brasília, Elisa, costuma ser tocada em início de governo, não no final do governo, justamente por conta dessa necessidade de você ter relações boas um poder com o outro. Então é melhor não tocar nesse vespeiro neste momento, nem irritar o serviço público.